Prepare-se para uma narrativa chocante que vai além dos limites da realidade. O que acontece quando a dor de uma família encontra forças sobrenaturais? Quando a justiça humana falha, existe algo mais poderoso esperando nas sombras? Esta história não é para os fracos de coração. Revela o lado mais escuro da vingança, onde magia negra, dor familiar e justiça se encontram em um confronto explosivo que vai te deixar sem fôlego. Importante: ouça cada palavra atentamente. Esta não é apenas uma história, é um alerta sobre os perigos de deixar a raiva consumir sua alma. Se esta história te impactou, não esquece de deixar seu like, compartilhar, comentar. A vingança tem um preço, e nem sempre quem paga é quem esperamos. Conteúdo com elementos de violência e temas maduros. Eu nunca acreditei em magia. Nunca precisava. Mas naquela noite, quando o vidro da janela estilhaçou e a vela preta se apagou sozinha, senti algo mudar. Algo em mim, algo no ar. E então, ele apareceu. Eduardo. Sua respiração pesada ecoou no silêncio, e eu sabia. Ele estava sentindo o mesmo medo que minha irmã sentiu. A memória daquela noite ainda me perseguia como um fantasma. Cada detalhe estava gravado em minha mente com uma nitidez que me atormentava. O cheiro de mofo no ar, o som do tecido rasgando, o grito sufocado de Sofia. Eu era Lara, a irmã mais velha, sempre vista como a protetora, a forte. Mas naquela noite específica, toda minha força pareceu se dissolver como fumaça. Sofia sempre fora minha sombra desde criança. 5 anos mais nova, ela me seguia por toda parte, seus olhos brilhantes refletindo admiração e amor. Éramos mais que irmãs. Éramos quase uma única alma dividida em 2 corpos. Até aquela noite que mudou tudo. Eduardo não era um desconhecido qualquer. Ele era um homem influente, com conexões políticas e uma reputação intocável. Um predador protegido pelo sistema, que achava que dinheiro e poder podiam comprar qualquer silêncio. E por um tempo, conseguiu. A polícia não quis investigar, os advogados o defenderam, e Sofia foi deixada para trás como mais uma estatística. Após o acontecido, minha irmã se transformou. Aquela menina cheia de vida, que adorava pintar e sonhar, se tornou uma sombra de si mesma. Passava dias trancada no quarto, olhando para o vazio, como se uma parte essencial dela tivesse sido arrancada. E eu me sentia igualmente impotente, consumida por uma raiva que parecia me queimar por dentro. Foi então que encontrei o livro. Não por acaso, mas como se algo ou alguém me guiasse. Estava escondido em uma biblioteca antiga, em uma seção empoeirada que parecia ignorada pelo tempo. A capa de couro gasto sussurrava segredos antigos, e as páginas manchadas tinham símbolos que pareciam se mover quando eu não olhava diretamente para eles. Magia negra. Rituais antigos. Invocações de entidades que existem nas margens da realidade. Tudo parecia tão absurdo, tão irreal, mas a dor de ver minha irmã definhar era muito real. E se havia uma chance, mesmo que mínima, de fazer justiça, eu a tomaria. A primeira tentativa de ritual foi quase um ato de desespero. Uma vela preta no centro do quarto, símbolos riscados no chão com giz, palavras em uma língua que nunca tinha ouvido antes saindo de meus lábios como se sempre a soubesse. Meu coração batia forte, entre o medo e a determinação. Quando a vela se apagou sozinha, um arrepio percorreu minha espinha. E então, vi Eduardo em minha mente. Ele acordava em pânico, com marcas invisíveis em seu pescoço, tremendo de um medo que não conseguia explicar. Ele está sentindo. Mas ainda não é o suficiente. Esta seria apenas a primeira de muitas noites. Eu sabia que isso era só o começo de algo muito maior e mais assustador do que eu poderia imaginar. O primeiro ritual foi um teste. Eu invoquei algo, uma presença que não conseguia ver, mas que sentia ao meu redor. Ela me pediu algo em troca. Um pedaço de mim. Eu aceitei, mas logo percebi que não estava no controle. As noites seguintes se transformaram em um ritual de obsessão. Cada livro antigo que encontrava, cada símbolo estranho, cada sussurro de magia negra me puxava mais fundo em um mundo que eu nunca imaginei existir. A entidade que havia invocado não era como eu esperava. Não era um demônio com chifres e garras, mas algo mais sutil, mais insidioso. Ela se comunicava através de sombras, de sussurros no escuro, de imagens fragmentadas que apareciam nos meus sonhos.
Você quer justiça? A voz era como metal arranhando o vidro, cortante e sem emoção. Eu posso te dar, mas tudo tem um preço. Minha raiva por Eduardo era um combustível perfeito. Cada memória de Sofia, cada lágrima que ela derramou, cada momento de medo e silêncio que ela suportou se transformava em energia para o ritual. A entidade se alimentava disso, crescendo mais forte a cada momento. Nos dias seguintes, percebi as primeiras mudanças em mim. Meu reflexo no espelho parecia diferente, os olhos mais escuros, a pele mais pálida. Eu sentia uma energia diferente percorrendo minhas veias, algo que não era completamente humano. Sofia começou a notar. Seus olhos me seguiam pela casa, cheios de uma mistura de medo e preocupação. Lara, você está diferente, ela disse uma noite, sua voz um sussurro quebrado. Eu a afastei, dizendo que estava tudo bem. Mas nada estava bem. A entidade me instruía em rituais cada vez mais complexos. Símbolos antigos, palavras em línguas mortas, sangue e velas pretas. Cada ritual era uma camada de vingança, uma camada de poder que me consumia lentamente. Eduardo começou a sentir pequenos sinais no início, pesadelos, sombras no canto dos olhos, um medo inexplicável que o perseguia. Eu podia sentir seu terror crescendo, e isso me alimentava. Mas o preço seria alto, muito alto. Ele começou a se desesperar. Sombras nos cantos de seus olhos, sussurros à noite, sonhos perturbadores. Ele tentou de tudo, mas nada funcionava. Eu estava ganhando, mas a entidade queria mais. Eduardo estava completamente tomado pelo medo. Seus seguranças particulares, suas conexões políticas, seu dinheiro, nada disso importava contra a força que eu havia invocado. Ele contratou exorcistas, comprou amuletos de proteção de todos os tipos, consultou médiuns e xamãs. Mas a entidade estava sempre um passo à frente. Minha transformação era mais profunda do que eu imaginava. Meus rituais se tornavam mais complexos, mais sangrentos. Cada vez que realizava um, sentia que estava perdendo um pedaço de mim mesma para a entidade. Mas a sede de vingança era mais forte que o medo. Sofia me observava com olhos cada vez mais assustados. Ela sabia que algo estava acontecendo, mas não ousava me confrontar diretamente. À noite, ouvia seus sussurros ao telefone, provavelmente tentando encontrar ajuda, alguém que pudesse me entender. A entidade me pressionava a ir mais longe. Não basta fazer Eduardo sofrer, ela sussurrava. Ele precisa ser destruído completamente. Eu sabia que estava perdendo o controle, mas não conseguia, ou não queria, parar. Naquela noite de tempestade, tudo mudou. Eu o atraí para a casa abandonada, onde a entidade se manifestaria em sua forma mais poderosa. Eu sabia que seria o fim, mas não sabia de quem. A casa abandonada era um símbolo perfeito de destruição. Localizada nos arredores da cidade, cercada por árvores retorcidas e um terreno baldio coberto de ervas daninhas, parecia ter sido engolida pelo tempo e pela escuridão. As janelas quebradas eram como olhos vazios, testemunhas silenciosas do que estava prestes a acontecer. A tempestade rugia lá fora, como se a própria natureza estivesse conspirando comigo. Trovões ecoavam como gritos de uma alma em tormento, e a chuva batia nas paredes de madeira apodrecida com uma fúria quase intencional. Eu havia preparado tudo meticulosamente, cada vela preta, cada símbolo no chão, cada palavra do ritual. Eduardo foi atraído por uma mensagem anônima, um convite aparentemente inocente para um encontro. Ele não sabia, mas estava caminhando direto para sua própria sentença. Quando entrou na casa, pude ver o medo em seus olhos. Ele não era mais o homem poderoso que havia atacado minha irmã. Era apenas um animal acuado, sentindo a armadilha se fechar. O que você está fazendo, Lara? Sua voz tremida revelava todo o terror que Sofia deve ter sentido. As palavras do ritual não saíam mais da minha boca. Elas eram arrancadas. A entidade havia tomado o controle completo, e eu era apenas um instrumento de sua vingança. O ar ficou denso, quase impossível de respirar. Sombras dançavam nas paredes, formando figuras grotescas e ameaçadoras. Eduardo tentou fugir, mas foi paralisado por forças invisíveis. Seu corpo caiu no chão, músculos travados, olhos arregalados de puro terror.
A entidade se manifestava, não como um ser físico, mas como uma ausência de luz, um buraco negro que consumia toda esperança e humanidade. Você fez algo terrível, minha voz soava distante, quase irreconhecível. E agora vai pagar. A escolha final veio como um sussurro cortante. Sua alma, Lara. Dê-me sua alma. E ele pagará completamente. Foi neste momento que percebi o verdadeiro preço da vingança. Eu estava me tornando exatamente o que odiava. Um predador. Alguém que usa o medo e o sofrimento para conseguir o que quer. Em um ato desesperado, peguei a faca ritualística e cortei meu próprio braço. A dor foi insuportável, mas a conexão foi quebrada. O momento do corte foi uma explosão de consciência. A faca ritualística, forjada em metais antigos e coberta por símbolos que nem eu compreendia completamente, cortou minha pele com uma precisão cirúrgica. O sangue jorrou, quente e vivo, quebrando o círculo místico que havia sido criado. A casa começou a desmoronar literalmente. Paredes racham, vigas gemem. O chão parece respirar uma última vez antes do colapso. A entidade gritou, não um som físico, mas um rugido que ecoou em minha mente, cheio de ódio e frustração por ver seu plano ser interrompido. Eduardo fugiu na confusão, correndo para a porta e desaparecendo na tempestade como uma sombra. Eu fiquei ali, no chão, cercada por destroços, sentindo o peso do que havia acontecido. Acordei no hospital, com Sofia ao meu lado. Meu braço foi amputado, mas eu sobrevivi. Eduardo não teve a mesma sorte. Os dias seguintes foram um borrão de dor e recuperação. Meu braço havia sido perdido, sacrifício necessário para quebrar o ritual e libertar-me da entidade. Sofia me observava com uma mistura de amor, medo e incompreensão. Dias depois, soubemos do destino de Eduardo. Encontrado morto em sua casa, seu corpo coberto por marcas de queimaduras inexplicáveis, em formas de mãos que pareciam ter sido pressionadas em sua carne. A polícia ficou perplexa, sem explicações para aquela morte bizarra. A vida continuou, mas a sombra nunca foi embora. Pequenos eventos estranhos começaram a acontecer. Sombras se movendo, objetos quebrando sozinhos. Eu sabia que a entidade ainda estava lá, esperando. Em uma noite silenciosa, ouvi novamente o sussurro, você ainda me deve. Olhei para o espelho e vi a sombra sorrindo. Eu sabia que isso não era o fim. Era apenas o começo de algo muito maior. Muito obrigado por assistirem até o final desta história incrível. Motivos para compartilhar. Revelar as sombras que existem além da justiça comum. Alertar sobre os perigos da vingança e suas consequências sobrenaturais. Conscientizar sobre a força da dor familiar e suas transformações. Próximo vídeo. Clique no vídeo que aparece na tela para descobrir mais histórias de vingança e mistério que vão te deixar de queixo caído.